Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Essa semana nós vamos estudar a sessão 89, a sessão 92 de Doutrina e Convênios. E eu pergunto para vocês, dentro dessa designação, qual é o versículo que vocês gostaram mais, tá bom? Qual escritura te chamou mais atenção? Qual é a sua escritura do coração? Compartilha comigo qual é a sua escritura do coração, tá bom? Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 89, que fala sobre a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma lei de saúde do Senhor, para cuidarmos do nosso corpo e o nosso espírito, tá bom? Joseph Smith recebeu essa revelação em 1833. Mas a palavra de sabedoria, ela já foi dada em outras épocas. Por exemplo, lá no livro de Levítico, capítulo 11, Moisés ele recebeu, né, qual era a lei de saúde, qual era a palavra de sabedoria para o povo de Israel. Então ele foi dito ali o que eles podiam comer e o que eles não poderiam ingerir, comer, tá bom? Mas a pergunta que eu tenho para iniciar essa mensagem é: quando foi criada a palavra de sabedoria? Qual foi a primeira vez que o Senhor deu a lei de saúde? Não foi por meio de Joseph Smith nem por meio de Moisés. Ela é bem mais antiga, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, quando foi? Bom, acompanhe essa mensagem até o final que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês a sessão 89, versículo 3 hoje, tá bom? Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue, e eu convido você a fazer parte desse estudo comigo diariamente. O versículo 3, falando sobre a palavra de sabedoria, é bem interessante que a palavra de sabedoria, ela inclui coisas que nós devemos ingerir, que fazem bem para o nosso corpo, grãos, frutas, legumes, mas também fala de 5 itens que fazem mal para o nosso corpo e nós não devemos ingerir, tá bom? Esses itens é citado como o tabaco, né, o fumo, o álcool, o café, o chá preto e drogas prejudiciais, tá bom? Então basicamente esses são os 5 substâncias que nós não devemos fazer uso delas, tá bom? A seção 89, versículo 3, falando sobre esse princípio da palavra de sabedoria, diz assim, ó: dada como princípio e com promessa adaptável à capacidade dos fracos e dos mais fracos de todos os santos, que são ou podem ser chamados santos. Bom, então essa lei de saúde aqui, ela é adaptável à capacidade dos mais fracos, ou seja, todas as pessoas elas são capazes de guardar essa lei, esse mandamento, tá bom? De não fazer uso dessas substâncias aqui. Então o Senhor deu um mandamento de acordo com a capacidade que o seu povo podia obedecer. Quando fala aqui no começo, né, que dada como princípio, né, primeira coisa que nós devemos entender é que quando Joseph Smith recebeu essa revelação, ela foi dada ali como um conselho a todos os membros da igreja. Não era uma exigência de cada pessoa ali que guardasse esse mandamento, mas foi dado como conselho do Senhor. Por exemplo, uma pessoa quisesse batizar na igreja e fizesse uso do café, por exemplo, né, ela era aceitada na igreja, tá bom? Mesmo tomando o café, porque era dado como sugestão, né? Mas mesmo quando foi dada ali como sugestão, e essa revelação ela foi dada e foi lida ali primeiramente na escola dos profetas, né, aquelas pessoas que estavam sendo ensinadas ali, como hoje, né, numa escola dominical ali. Quando Joseph Smith leu essa revelação, aquelas pessoas que estavam ali, imediatamente eles pegaram ali os seus cachimbos e jogaram na lareira para se queimar. Imediatamente eles obedeceram à lei do Senhor. Outros membros tiveram mais dificuldade. Mas é importante dizer que mesmo quando o Senhor nos dá um conselho, nós devemos tomar em nossa vida como regra, como mandamento, tá bom? Vamos continuar aqui. Então ele fala que foi dada como princípio e com promessa essa lei, tá bom? O que é um princípio? Aqui diz o seguinte no guia do manual do Vem Segue: a palavra princípio na revelação é muito importante. Um princípio é uma verdade permanente. Geralmente os princípios não são explicados detalhadamente. Isso nos deixa livre para descobrir por nós mesmos o que é adequado ou não fazermos. Tomamos o princípio como uma base.
Em vez disso, né, de ficar falando o que deve fazer ou o que não deve fazer em cada item, em vez disso ensinamos o princípio como uma bênção e promessa. Há inúmeras substâncias geradoras de dependência que as pessoas bebem, mascam, inalam, né, ou injetam em si mesmo e prejudica tanto o corpo como o espírito e que não são mencionadas na revelação. Então olha que interessante, a palavra de sabedoria foi dada como um princípio, como uma base, não vai falar todas as coisas que nós devemos comer ou não. Isso deixa a gente livre para escolher o que faz mal para o nosso corpo ou não, tá bom? Livre assim, depois desses cinco itens aqui, tá bom? Depois dos 5 itens aqui mencionados, né? Que eu mencionei, o tabaco, né? Que é o fumo, o álcool, café, chá preto e drogas prejudiciais. Fora desses elementos, tem outros que fazem mal, né? Mas o Senhor nos deixa livre para conhecermos quais são esses substâncias e não fazermos uso, tá bom? Conforme eu disse, a primeira vez ali foi como princípio, como um conselho, as pessoas poderiam se batizar, por exemplo, tomando café, mas depois o Senhor, após ter uma adaptação das pessoas aguardarem esse mandamento, o Senhor colocou como regra, né? E aí então as pessoas, por exemplo, para entrar no templo, é requerido guardar a palavra de sabedoria. Uma das perguntas para entrar no templo é se a pessoa guarda a palavra de sabedoria. Bom, para se batizar também, o que acontece com uma pessoa que se esforçou, né, para deixar qualquer um desses substâncias para ser batizado, obedecer ao Senhor e ser batizado? Tá bom? Vamos colocar como exemplo o café. A pessoa se esforçou, mas depois de batizada ali, ela sentiu uma abstinência, né, uma fraqueza e começou a voltar novamente a tomar café. Bom, essa pessoa, ela não é excomungada da igreja, né? Ela deve continuar se esforçando a parar ali com o vício e continuar frequentando as reuniões da igreja, tá bom? Só que por conta de não estar guardando a palavra de sabedoria, ela passa por algumas restrições como membro da igreja. Por exemplo, ela não pode entrar no templo, porque é uma das perguntas para se entrar no templo, né? Se a pessoa guarda a palavra de sabedoria. Não é correto também a gente pegar e acrescentar para as outras pessoas o que é a palavra de sabedoria ou não. Conforme disse aqui, é um princípio, uma base para nós. Esses 5 itens são uma base. Há muitas mais coisas que fazem mal. E o que eu aprendo por meio do Espírito que faz mal, eu não devo chegar no púlpito da igreja e ensinar como uma regra, tá bom? Ah, não pode fazer uso dessa substância aqui. Porque na verdade o que vai proibir a pessoa de entrar no templo são esses 5 itens aqui, se ela fazem uso. Tá bom? Então, a palavra de sabedoria, essa lei de saúde, ela é abrangente, ela abre um leque ali para nós recebermos revelação o que é a palavra de sabedoria para nós. Tá bom? Os 5 itens são requeridos, mas tem um leque aí para nós descobrirmos. Por exemplo, às vezes o que é palavra de sabedoria para mim não é para você. Por exemplo, eu tenho alergia à carne de porco, então se eu comer carne de porco, eu estou prejudicando o meu corpo, porque tem uma reação, uma rejeição a esse alimento. Então a palavra de sabedoria para mim inclui não comer carne de porco, tá bom? E eu não posso ensinar isso como regra para todas as pessoas, tá bom? Então, o que eu vou ensinar daqui para frente é mais como revelação, o que eu sinto, tá bom? Então, não serve aí como regra para vocês eu sair ensinando dessa maneira, tá bom? Um exemplo do que eu vou ensinar agora, aqui fala sobre drogas que viciam, né? Nós sabemos aí que, por exemplo, o chá preto ele tem uma droga chamada teína. O café, uma droga chamada cafeína, que vicia. E o cigarro tem uma droga chamada nicotina. Tudo que tem ina vicia, né? Tudo que tem ina vai viciando ali. Mas eu não posso ensinar que a gente não bebe o café, por exemplo, por conta da cafeína. Porque a cafeína também se acha no chocolate, e a gente ama chocolate ali. Então a regra é o café, tá bom? E aí fica uma pergunta no ar, né? Bom, se eu tomar o café descafeinado, será que eu estou quebrando a palavra de sabedoria? Bom, então eu só estou colocando perguntas para vocês mesmos responder e descobrir por si mesmo, por meio do Espírito, o que é a palavra de sabedoria para você, tá bom? Porque se a palavra de sabedoria é não ingerir café, né?
E não está falando especificamente da cafeína, mas do café. E aí eu vou lá e tomo o café descafeinado. Será que eu estou quebrando a palavra de sabedoria ou não? O Espírito ele pode dizer, você pode buscar por meio de revelação o que é a palavra de sabedoria para você, tá bom? Continuando aqui, tudo em excesso vai fazer mal, aliás, né? Até água demais aí, a pessoa tomando muita água também vai fazer mal, inclusive o pessoal pode vir a óbito, né, se beber muita água. Então tem uma quantidade certa de água ali que se deve ingerir por dia, senão a célula vai inchando tanto até ela não aguentar e estourar. Isso principalmente no cérebro, e aí é um perigo, a pessoa realmente pode morrer, tá bom? Continuando aqui, a respeito da palavra de sabedoria, que falou sobre esse princípio. Qual é o princípio da palavra de sabedoria então? O que está por trás da palavra de sabedoria? Bom, o princípio da palavra de sabedoria é a obediência, tá bom? É lembrar-se de quem deu a lei, tá bom? Um exemplo, lá em Levítico capítulo 11, é dito ali os alimentos que pode ou não comer. No versículo 8 diz assim: e da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, esse vos serão imundos, né? Então, olha só que interessante da palavra de sabedoria ali em Levítico. Se ele visse um animal morto, a qual era um animal que eles não poderiam ingerir, eles não podiam nem tocar naquele animal ou enterrar aquele animal, né? Eles tinham que dar a volta, alguma coisa ali, mas eles não podiam. E olha só que interessante, quando um israelita olhava ali o animal morto, a qual era considerado imundo, que ele não podia comer a carne, eles automaticamente se lembravam de quem deu a lei, Jeová. Então eles se lembravam de Deus. Então o princípio da palavra de sabedoria é obediência, tá bom? É obediência à lei, a gente se lembra de Deus. Dessa maneira, eu posso dizer que quando alguém te oferece um café ou uma bebida e você recusa, é porque você está automaticamente lembrando que Deus ele deu um mandamento para você. Você está demonstrando o seu amor a Deus. Bem interessante essa maneira de pensar, né? Vou continuar aqui falando aqui a resposta da pergunta que eu fiz no começo, né? Qual foi a primeira palavra de sabedoria? Qual foi a primeira lei de saúde que o Senhor deu? Bom, vocês vão se espantar com essa aqui, se vocês não conheciam, hein? Gênesis 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal delas não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então a primeira palavra de sabedoria que o Senhor deu foi para Adão e Eva, dizendo que eles não deveriam comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram. Então nós podemos dizer que o primeiro mandamento quebrado ali foi a palavra de sabedoria. E olha que interessante, a palavra de sabedoria, ela fez com que Adão e Eva se afastassem da presença do Senhor, tá bom? E houve uma queda. O fruto que Adão e Eva comeram ali fez com que houvesse uma transformação no corpo deles, tá bom? Foi uma transformação no corpo deles e daquele momento em diante eles começaram a ficar sujeitos à morte, a envelhecer. Então houve uma mudança no corpo deles por conta do fruto que eles comeram ali, tá bom? Agora olha que interessante sobre a palavra de sabedoria, porque sobre o princípio, eu quero ensinar mais sobre o princípio da palavra de sabedoria. Vamos supor que o Senhor diga ali que você não possa comer maçã e pera, tá bom? Que entre na palavra de sabedoria maçã e pera. Pô, mas maçã e pera faz bem para a saúde, são alimentos gostosos, né? Eu gosto de uma maçã estalando assim, bem durinha, sabe? E a pera já gosto diferente, eu gosto dela bem macia ali, muito boa demais, nossa. Bom, enfim, se o Senhor colocar na palavra de sabedoria que não se deve comer maçã e pera, o que vai acontecer se eu comer a maçã e a pera? Bom, isso vai agredir o meu espírito. Por quê? Porque eu estou desobedecendo uma lei de Deus. Embora seja um alimento que cause bem para o meu corpo, vai agredir o meu espírito. E o que agride o meu espírito também agride ao meu corpo. E o mesmo vale na ordem inversa.
o que agride o meu corpo também vai agredir o meu espírito, tá bom? Então esse é o princípio da palavra de sabedoria, é um princípio de obediência. Então Adão e Eva nada mais e nada menos fizeram do que quebrar a palavra de sabedoria. E até nós chamamos isso não de pecado, mas sim de transgressão. Eles cometeram uma transgressão ao comer ali do fruto proibido. Satanás queria destruir o plano de Deus e por meio do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tentou fazer isso. Sabemos também, né, que era parte do plano de Deus já enviar um Salvador para resgatar a humanidade dessa queda, né, do fato de Adão e Eva comerem do fruto proibido. Então estava tudo planejado já. Mas Satanás ele queria destruir o plano de Deus. Como ele planejou fazer isso? Bom, primeiramente, ao Adão e Eva comerem do fruto proibido ali, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal, se eles imediatamente estendessem a mão e comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam para sempre na transgressão que eles haviam cometido. E aí então frustraria o plano de Deus, tá bom? Porque eles viveriam para sempre em seus pecados, tá bom? Outra parte que é interessante é que se apenas Eva comesse do fruto e Adão rejeitasse, né, aí frustraria o plano também, porque o primeiro mandamento que Deus deu a Adão e Eva era crescer e multiplicar, eles tinham que permanecer juntos. Então se Eva fosse expulsa e Adão não, frustraria o plano também. Então por meio desse artimanha aí que Satanás, ele tentou destruir o plano de Deus, tá bom? Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês a respeito da palavra de sabedoria. Eu sei que ao guardar a palavra de sabedoria, nós vamos ter mais saúde. Bom, eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais saúde física e espiritual. Lembrando que é um princípio, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.